Kombawá. Fora uma poliglota, para os irmãos entenderem, né? Kombawá é boa noite. Boa noite em japonês. Estou muito feliz, agradeço à igreja pelo convite de estar pregando na minha igreja. Essa é a primeira vez que eu estou pregando na minha igreja, as outras vezes foram testemunhos. Eu fico muito feliz, já preguei em algumas outras igrejas, lá do Maranhão, de Juazeiro, aqui em Fortaleza. Eu acho que eu estou nervoso, mas no decorrer que a gente for falando aqui, a gente vai conseguindo passar todas as informações. Como o pastor falou, eu cheguei agora há pouco em julho do Japão, vivi algumas experiências lá incríveis. Hoje à noite eu separei algumas coisas para poder falar em relação à viagem, também em relação a algumas outras coisas que Deus tem falado ao meu coração. Hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas que eu já vinha há um tempo estudando. Desde quando eu cheguei do Japão, eu já tinha em mente que em algum momento eu iria falar em algum canto das experiências que lá vivi. Eu fui estudando, fui pegando algumas coisas, fui tentando encaixar as informações. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui na igreja, eu tinha uma pregação pronta, já tinha uma coisa para falar. Só que aconteceram algumas coisas e tudo foi mudando, tudo foi de certa forma sendo direcionado de uma outra maneira por Deus. E tudo que eu estou falando hoje, que eu vou falar hoje, é totalmente diferente daquilo que eu estudei. É uma sexta-feira que me veio um tema à mente para eu poder compartilhar com os irmãos. Hoje à noite a gente vai compartilhar sobre amor, não só por estar apaixonado, não só por estar namorando, né? Os irmãos podem pensar, está namorando, já vai falar sobre amor. E vamos falar sobre marcas. Amor a Deus sobre todas as coisas e sobre marcas. Quais marcas nós temos deixado? Quais são as marcas que nós deixamos? Eu queria trazer para os irmãos, antes da gente iniciar, só um recado do pastor Marcos Grava, que é o líder de missões mundiais, do setor de voluntários em campo e também líder da área esportiva. Ele que vê os missionários que vão trabalhar em outros países com o esporte. Meus amados irmãos da Igreja Batista de Henrique Jorge, aí em Fortaleza, pastor Abraão, eu sou o pastor Marcos Grava, coordenador da Junta de Missões Mundiais para o Programa Esportivo Missionário e também coordenador do Tour of Hope. Estou falando para vocês aqui diretamente do Japão. Esse é o nosso último dia. Estamos nos preparando para voltar para casa com o nosso coração cheio de alegria por aquilo que Deus realizou neste lugar. E este vídeo é para agradecer aos irmãos pelo apoio que vocês têm dado ao nosso querido Ítalo, esse missionário que a igreja tem servido às nações. Já esteve conosco no Haiti em janeiro deste ano e agora novamente aqui no Japão, servindo através dos seus talentos. Deus usou muito a sua vida e eu tenho certeza que Ele levará diversos testemunhos para todos vocês. Por isso, em nome da Junta de Missões Mundiais, em nome das igrejas e missionários aqui no Japão, nosso muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Esse foi o recado. Ele mesmo me chamou e pediu para gravar isso individualmente com os irmãos que estavam lá. Hoje a gente vai ver mais alguns vídeos, ainda tem 3 vídeos para a gente poder passar, mostrando um pouquinho da viagem, mostrando outras coisas que a gente também vai conversar. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Quem está com a Bíblia aí? Por favor, levanta. Daqui de cima está quase empatado. Os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 22. A gente vai ler do 34 em diante. É importante que a gente nunca perca esse zelo pela palavra de Deus. Que a gente investiga a palavra de Deus. Que a gente procure conhecer Jesus Cristo cada vez mais. Conhecendo a palavra de Deus, a gente vai aprender a praticá-la. Amém? 22 a gente vai ler a partir do 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O 40 é bem forte. Esses mandamentos precedem e dependem toda a lei e os profetas. Essa questão do amor a Deus sobre todas as coisas, ela é importante e muitas vezes a gente não atenta para o que está escrito aqui. Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas,
não tem como nós não fazermos as outras coisas que nos cabem a fazer. Quando a gente vê esse vídeo que a gente vai passar agora, ele vai estar falando de um salvamento, entre aspas, só quem salva é Jesus. Ele vai estar falando de um ato heróico que foi realizado por um cara chamado Nicholas Winton. Alguém aqui conhece Nicholas Winton? Fora a Gabi ali. Conhece Nicholas Winton? Quem mais conhece? A irmã Débora também conhece. Jair, tu conhece Nicholas Winton? Não? Mãe, conhece Nicholas Winton? Nicholas Winton, ele deixou uma marca muito grande na sua época, na sua passagem. Ele deixou uma marca que a gente vai entender agora. Que marca foi essa? Que marca ele deixou? O que foi que ele fez para ele deixar a sua marca? A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito, mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Forte, nesse vídeo, foi um ato que nem todos nós conhecemos, mas foi um ato heróico que está marcado na humanidade. E existe um ato feito por Jesus, quando Deus enviou Jesus à Terra, que fez com que ficasse marcado em toda a história. E no Japão, isso muitas vezes é difícil a gente entender e compreender que aquela situação existe. Muitas vezes nós vemos uma situação, escutamos um relato e não imaginamos que aquilo é verdade, que aquilo não existe. O Japão, ele é um país não fechado como a China, não fechado como alguns outros países da janela das 40, mas ele é um país que tem menos de 1% de cristãos,
Isso é gravíssimo. Eles têm menos de 1% de cristãos e é uma população muito fechada no sentido de receptividade. Eles não são receptivos como nós brasileiros somos. Aqui no Brasil, facilmente, em qualquer local, você consegue sair nas ruas, você consegue falar de Jesus, você consegue entregar um folheto, você consegue ir numa praça, você consegue fazer um culto campal. Todas essas coisas aqui nós conseguimos. Ele é uma realidade bem e muito diferente da nossa. Muito diferente. Quando nós começarmos a mostrar as fotos aqui, eu vou explicando para vocês, vocês vão entender o porquê que nós conseguimos falar de Jesus. O primeiro dia que nós fomos evangelizar lá, depois que nós chegamos no Japão, foram 23 horas de viagem. Nós saímos de São Paulo com 29 brasileiros, foram 19 americanos direto dos Estados Unidos para lá. Chegando lá, nós nos encontramos, mais de 23 horas de viagem, mais de 23 horas de voo, uma viagem muito cansativa, mas Deus nos levou em paz e Deus nos trouxe em paz também, por isso que aqui estamos. E quando nós chegamos lá, nós já percebemos essa questão da distância. Primeiro, quando nós pegamos o metrô para poder ir para outra cidade que nós íamos. Nós pegamos o metrô, você não vê ninguém dentro do metrô conversando. Ninguém. Se tem um amigo sentado do lado do outro, eles conversam pelo celular, como se fosse o WhatsApp, como se fosse por mensagem. Porque eles têm isso na cultura deles, de que eles não podem incomodar as outras pessoas, não podem conversar, não podem perturbar o outro, tem que respeitar o silêncio do outro. E Deus já começou a agir a partir dali. Quando a gente estava indo, a gente saiu de Tóquio, a gente chegou em Tóquio, ficamos numa cidade próxima de Tóquio, e de lá nós fomos lá para Fukushima, interior do Japão, onde teve o tsunami em 2011, que também devastou o país. Mas diferente do Haiti, a reconstrução foi muito mais rápida. É um país de primeiro mundo, é um país muito mais rico. Quando nós entramos no trem, viajamos de trem-bala, mais de 300 km por hora, uma viagem mais ou menos de duas horas, uma viagem super tranquila, super boa. A gente estava na metade do caminho, ele ia parando nas estações. A gente parou na estação que subiu 3 adolescentes. A gente sentado do lado de cá e eles sentaram do outro lado. A gente estava com a blusa escrito "Não Brasil", que era nosso uniforme. Aí um deles começou a mexer no celular e eu fiquei só prestando atenção. Aí ele mexeu no celular e ele, de uma hora para outra, ele levantou, aí falou bem com muito sotaque, "Boa tarde". Aí a gente pegou, olhou para ele, "Boa tarde". Aquilo ali para nós foi como se ele estivesse dizendo: "Vem aqui, me evangeliza, fala de Jesus para mim". Porque um japonês fazer isso é uma coisa que você não vê normalmente, apesar de eles serem muito educados. Mas por ele não nos conhecer, por eles terem essa cultura de que eles não falam, não conversam, não fazem barulho dentro do trem, ele ter falado isso pra gente deu uma abertura muito grande. E tinha uma menina do nosso grupo que ela conseguia falar japonês, falava inglês. E a gente naquele momento foi conversar com eles, chegamos lá, conversamos com eles, apresentamos o plano da salvação através da pulseirinha, e aquele jovem, um deles, se converteu. Isso para nós pode ser, que bom, se converteu mais um, entendeu? Mas isso no Japão, isso é incrível. A gente não tem ideia do quanto isso no Japão, uma conversão, ela é uma coisa maravilhosa para eles. Assim para nós também crentes, uma conversão mas pelo costume que nós temos de ver isso quase todos os domingos, uma pessoa entregando sua vida a Jesus, isso acaba ficando uma coisa rotineira, acaba virando rotina para a gente. Mas isso no Japão é uma coisa muito especial. Você vê um jovem entrando na igreja lá no Japão, vê uma pessoa entrando na igreja, isso para eles é motivo de festa. A gente vai estar passando as fotos, eu vou estar contando os relatos bem detalhadamente de cada acontecimento, de tudo que aconteceu lá naqueles dias. Essa foto aí está um pouco pequena, mas dá para vocês perceberem que aí são 2 times de futebol, certo? Nossa caravana tinha jogadores profissionais, tinha jogadores amadores. E alguns jogos lá foram marcados para que a gente pudesse entrar em algumas faculdades e em alguns locais. Porque o nosso evangelismo lá, ele foi diretamente através do futebol e através de artes. Porque como eles são um país muito fechado, você não consegue evangelizar nas ruas, não consegue ir de porta em porta, de alguma forma a gente tinha que entrar nos locais para poder falar de Jesus. E a forma com que a gente usou foi o futebol. Os brasileiros, eles são muito bem vistos em relação ao esporte, principalmente ao futebol, em outros países.
E o futebol abriu portas em muitos locais. Nessa faculdade aí, onde a gente teve 2 jogos, a gente já passa para os irmãos que a gente perdeu os 2. O time era muito bom, o time que joga a 2ª divisão de lá, ganhou da gente os 2 jogos. Mas esse não era o nosso objetivo maior. Nosso objetivo era entrar lá, para que através dessa nossa entrada, depois do que eles queriam que a gente fizesse com eles, a gente fazia o que a gente queria fazer com eles, que era falar de Jesus. E nós entramos no primeiro jogo, já foi lá pelos últimos dias, e no primeiro dia, um dos caras que era um jogador do nosso time, depois do final do jogo lá, a gente reuniu com eles e nós falamos de Jesus. Ele contou o testemunho dele. Não sei se os irmãos conhecem, mas é o Erivelton, jogou no Cruzeiro, jogou na seleção brasileira. Os homens aí mais antigos devem conhecer. E a gente juntou com um grupo, ele começou a contar o testemunho dele. Ele falou: já passei por tal canto, já fui em tal canto, já aconteceu isso na minha vida, eu já ganhei muito dinheiro, já joguei na seleção brasileira, mas nada disso foi mais importante do que eu ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você ouvir isso de um jogador, que no caso dele, ele passou no Japão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eles estavam bem atentos. E para nossa surpresa, isso eu não sabia ainda, a nossa tradutora falou depois, que quando ele falou de Jesus, todos eles ficaram do mesmo jeito. Quando eu perguntei para os irmãos se os irmãos conheciam Nicholas Winton. Alguns conheciam. Lá ninguém conhecia. Quando ele falou de Jesus, quando ele falou de Deus. Isso é impressionante a gente ver isso. É impressionante. Você está no meio de 22 e 30 jovens, a maioria de 18 anos para cima, e eles nunca teriam ouvido falar de Jesus, nunca teriam ouvido falar de Deus, nunca na vida, nem escutou falar. Isso é uma realidade que está muito distante da nossa, mas é uma realidade que existe, é uma realidade que nos faz pensar muito. Meu Deus, aqui no Japão, que não é um país fechado, é dessa forma. Imagine em outros locais como que não é, em países que são totalmente muçulmanos, como que deve ser essa questão. E a gente falou de Jesus no primeiro dia, eles não entenderam muito, mas a gente contou, falou do plano da salvação, falou do sacrifício que foi feito por eles também. E no segundo dia, quando a gente voltou, a gente ficou sabendo que o diretor ficou sabendo que a gente tinha falado de Jesus, e disse que a gente só ia jogar porque eles já tinham marcado o jogo, porque como eles são bem à risca, eles são bem organizados, como já tinham marcado o jogo, a gente iria jogar, porque não poderia ter falado de Jesus, não poderia ter falado de Deus. Então no segundo dia, a gente não poderia falar, ia ser nas nossas ações, a gente não sabia como, mas demonstrando amor para com eles, demonstrando diferença, a gente ia passar a mesma coisa que a gente falou no primeiro dia. E aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa muito impressionante. A gente não sabia também, mas os japoneses estavam fazendo churrasco para a gente naquele dia. Churrasco bem diferente do nosso. Carne crua, sem tempero, muita verdura. Eu não gostei não. Aí eles estavam preparando o churrasco para a gente. Aí quando acabou o jogo, eles nos orientaram, falaram que iria ter. E a gente perguntou se podia levar os japoneses para poder ir com a gente. A única dificuldade que a gente ia ter era que a gente não poderia conversar diretamente, porque japonês, eu não sei, nem todos eles sabem inglês eu também não sei conversar. Sei dar bom dia, boa noite, talvez se fosse o Mário eu conversaria com eles. Aí a gente convidou eles para irem no churrasco com a gente. Para nossa surpresa, todos eles foram, estavam lá. E pela primeira vez na vida também, mais de 20 japoneses, todos eles estavam entrando na igreja. Entraram numa igreja. Isso para os japoneses foi uma coisa incrível, Eles nos agradeceram a noite toda, todos os dias até a gente ir embora. Muito obrigado, Deus abençoe vocês terem vindo lá do outro lado do país. Isso que está acontecendo nunca aconteceu na história do Japão, de tantos japoneses entrar na igreja assim, em mesmo tempo. Isso foi um marco. Foi um marco na vida dos japoneses, irmãos, e nos japoneses daqueles também da faculdade. E teve um momento que parou lá o churrasco, antes de começar, na verdade, o irmão pregou, falou de Jesus de novo. Falou de Jesus, falou de Deus, também falou do plano da salvação. Então, mais uma vez, aqueles jovens ouviram falar de Jesus. E aquilo, na vida deles, com certeza vai ficar. Eles nunca mais vão esquecer do testemunho que o jogador comentou, de que tudo que aconteceu na vida dele nem se compara com ele ter recebido Jesus,
e com ele ter ouvido esse nome, Jesus, com certeza ele vai procurar saber quem é esse cara, o que foi que ele fez, por que esses caras falam tanto nele, por que eles estão contando isso. Então isso causa e desperta curiosidade, eles vão querer ouvir falar de Jesus. E isso foi uma das coisas que mais me marcou no Japão. Foi esse dia que nós fomos lá nos jogos. Se não fosse o futebol, claro, se não fosse Deus abrindo as portas, mas se não fosse o futebol como ferramenta, nós não teríamos entrado naquela faculdade. Porque nós só entramos porque iríamos ensinar futebol. Porque iríamos, apesar de termos perdido, iríamos jogar contra eles. Essa foto aí, ela já passou quanto? Essa foto aí foi lá no último dia que nós fizemos uma apresentação. Cantamos Te Agradeço por Me Libertar e Salvar, em português. Esse é o nosso grupo, eram as pessoas que estavam com a gente. Em um momento ele se dividiu em dois, um grupo foi para uma cidade, o outro grupo foi para Fukushima, que foi meu grupo. Eu fui penalizado, nosso grupo ficou 8 meninas e só 2 homens. Então vocês imaginam como é que eu me senti lá todos esses dias. Aí nós nesse dia foi um encerramento. Vai passar. Esse aí, irmão, esse aí, ele é o Jeffrey. Ele é filho desse de azul, e a outra de azul do lado é mãe dele. Eles são americanos, já realizam um trabalho missionário no Japão há muito tempo. O Jeff, ele tem alguns problemas de saúde, eu não sei definir qual o problema que ele tem. Ele é como se fosse um nível de autista muito alto, muito alto. Ele tem uma dificuldade que, se ele parar, você deixar ele parado, se ninguém ficar perto dele, ele fica rodando direto. Ele não conversa com você, mas ele entende o que você fala. Para vocês terem ideia, ele fala 16 idiomas. 16. A gente falou português com ele, ele entende. Jeff, tudo bem? Ele balança a cabeça. Sim. 16. Um menino que tem os problemas que ele tem. E nesse dia também, todo mundo chorou, só eu que não consegui chorar. Nesse dia foi o dia dele dar o testemunho dele. Como ele não consegue falar, a mãe dele trabalha na área, trabalha com esse tipo de casa. Ela tem como se fosse um teclado, e coloca em cima da mesa, ela segura o dedo dele, ele vai apertando a tecla, para dizer o que é que ele quer falar. Se ela deixar, ele fica só em uma, assim como ele fica rodando. Se ela soltar, ele apertou o ar, ele fica só no ar. Ela segura a mão dele, ele aperta, ela tira, aí ele vai para outra. Aí fica escrevendo o que ele está falando. Nesse dia ele falou muitas coisas interessantes para a gente. Ele agradeceu a Deus, ele falando. Eu agradeço a Deus, escrevendo, por vocês estarem aqui. Por vocês terem deixado o país de vocês, terem vindo de tão longe para uma missão tão nobre. Eu agradeço a Deus porque vocês têm saúde. Eu agradeço a Deus por eu ser assim. Deus quis que eu fosse assim. Deus queria que eu nascesse assim. Ele poderia me curar, mas Ele quis me deixar assim. O que vocês fazem, eu não posso fazer, mas o que eu faço, vocês não podem fazer. Não deixem essa missão, não deixem de pregar o Evangelho no nome de Jesus. Amém. Ele escrevendo. Você olhando, você, meu Deus, como pode? A fala dele é uma fala de adulto. Ele não é mais criança, ele tem 27 anos, eu acho. É uma fala de adulto. Você não imagina que ele que está escrevendo. Você só acredita vendo ele escrevendo lá. E a palavra dele foi uma palavra excelente, que marcou muito, mexeu muito com a gente. Esse é o grupo todo, lá na igreja onde a gente estava. Todas as igrejas, elas são igrejas assim pequenas. Não tem igrejas grandes como a nossa. Igrejas pequenas e com poucos membros. Pouquíssimos membros. Foi parecido com o testemunho e com a palavra que o pastor Valbertino, pastor que veio aqui uma vez e falou sobre uma igreja na Europa. Não. O pastor Glauco, que é professor de Direito, ele contou um testemunho que também existe essa realidade no Japão. E a gente percebe isso. A gente vai na igreja, todas elas são pequenininhas, tamanho de congregação. Você chega lá, tem 10 membros, 10 velhinhos. Mas, meus irmãos, são 10 membros, 10 crentes em Jesus Cristo. E se fosse para sofrer por Jesus Cristo, eles sofreriam. 10 pessoas que amam a palavra de Deus e conhecem a palavra de Deus. E você ser crente num país como o nosso, como o Brasil, é muito fácil. É muito bom. Mas você ser crente no Japão, ser crente nesse país do Oriente,
existe perseguição, existe uma dura abertura para o Evangelho, abertura que não existe, existe uma resistência muito grande à palavra de Deus, é muito difícil. E só fica realmente quem é crente em Jesus Cristo. Aí estão conosco os americanos. Esse dia aí foi um dia que nós fomos para uma escola também ensinar futebol. Eles não são tão habilidosos, talentosos como nós somos. Eles ficam impressionados com as coisas que a gente faz. Nesse dia a gente estava explicando os fundamentos do futebol. Aí o menino jogou a bola, que era o fundamento que a gente ia ensinar para ele. Eu só dominei a bola no peito e devolvi. Todos eles ficaram batendo palma, gritando: oh meu Deus, como se fosse coisa de outro mundo. A gente tivesse estado na bicicleta, tivesse feito coisa de outro mundo. Esses aí também são de uma outra escola. O que é impressionante, eu estava conversando com o Edson, com o Rafael, com os meninos quando eu cheguei, é que você chega, viu, vocês três lá, você chega lá no Japão, aí você vai fazer as atividades com os meninos estão tudo lá parados, esperando a gente começar. Aí fica lá parado, olhando pra gente, esperando a gente falar, aí vai falar o nome, um de cada vez fala o nome, aprende, viu, terça-feira assim. Aí fala o nome, um de cada vez, aí fica lá parado, esperando a gente mandar o que é que eles vão fazer. A gente não bagunça um pouquinho, brinca um pouquinho, bate na cabeça do outro. É impressionante a disciplina deles. É impressionante. Os meninos são muito comportados, disciplinados. Quando a gente fala, todo mundo se cala. Aí eles são todos assim, ó, tudo com seu uniformezinho direitinho. E tem estrutura e também tem uma organização. É uma realidade diferente. Na mesma escola. Esse dia aí foi um dia também bem especial. Quem daqui já realizou Kids Games? Daqui da igreja. Quem já participou, já ouviu falar. Geralmente quando a gente faz Kids Games é para crianças. Tá? São jogos que a gente fala de Jesus através desses jogos com implicações práticas em relação à atividade. Geralmente quando a gente faz Kids Games, no mínimo dá 50 crianças, no mínimo. Quando nós fizemos no Haiti, dava 200 para lá. Muita criança, muita criança. Aí nós divulgamos lá no Japão, vai ter Kids Games, estavam todas as crianças, fomos na escola, passamos nas ruas avisando. Aí no dia do Kids Games, por essas duas crianças. Todo com uma preparação, 12 pessoas para cuidar das crianças. Aí chegaram essas duas crianças para fazer o Kids Games com a gente. Aí passaram a manhã toda brincando com a gente. A menina que sabia japonês falou de Jesus para eles. A gente jogou futebol junto, a gente brincou junto. E uma das coisas que eu tenho certeza é que essa manhã ele não vai esquecer mais nunca. Nenhum deles dois. Nem do que a gente fez com eles em relação à atividade, quanto em relação ao que a gente passou para eles sobre Jesus. Eles não queriam ir para casa, mas tinham que ir. E uma coisa impressionante que falaram para a gente foi que os crentes da igreja falaram: rapaz, foi de Deus ter dessas duas crianças, porque geralmente não aparece. Geralmente não vão. E foi um trabalho maravilhoso. Poderiam ser 200, mas foram duas. As duas crianças que Deus trouxe para ouvir falar da palavra dele. Esse dia aí foi um dia que nós fomos numa escola de futebol. Não sei se dá para os irmãos lerem aí, mas na camisa deles, ó, está escrito Jesus te ama e tem meu nome. Pela primeira vez na vida eu dei autógrafo. Meu sonho era ser jogador de futebol. Tá vendo como é que acontecem as coisas? Deus, ele realiza coisas na nossa vida que a gente nunca vai imaginar. Eu pensava sempre: meu sonho é dar autógrafo, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. E depois de alguns anos, depois de Deus me mostrar que eu não ia ser jogador de futebol, eu tive a oportunidade de dar autógrafo. Nesse dia a gente fez a atividade com eles, entregamos as fotos. Essa hora aí estava mais calma, mas na hora que começou, que um veio com o papel e me deu a caneta, aí veio todos os outros. Eu me senti um Neymar nessa hora, dando autógrafo, escrevendo na camisa deles. E essa mensagem, com certeza também eles vão procurar. É uma forma de quando ele chegar em casa, do pai dele ver o que é isso aqui que está escrito. Meu nome ele não vai entender, está muito rabiscado. Mas ali em cima tem escrito: Jesus te ama. Se ela colocar lá no Google, ela vai achar alguma coisa falando de Jesus de alguma forma também, ela vai ser evangelizada. Essa aí não é um centro de recuperação, é o local onde as pessoas de Fukushima foram morar depois que foram atingidas pelo tsunami. O tsunami varreu lá o local, tirou todas as casas, eles ficaram com medo, não queriam mais construir lá, e o governo fez algumas casas para eles no local que tinha um espaço que dava para construir casa. É uma coisa também de outro nível. Você chega lá tudo bem direitinho, bem limpo. Você não encontra um papelzinho no chão. Se você aqui no Brasil, em Fortaleza, virava uma bagunça.
E nesse local tem muitos velhinhos, muitos velhinhos. E esse espaço foi montado pela igreja onde nós ficamos hospedados, para que eles realizassem atividades com eles. Eles ainda hoje, eles têm, eu acho que é mais de um ano, alguma coisa assim de projeto. Até hoje, eles nunca falaram de Jesus, porque eles não podem. Eles não podem ainda falar de Jesus diretamente. Ó, Jesus te ama, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então toda semana eles vão lá, realizam esse trabalho com eles. É um trabalho assim maravilhoso. Tem um professor que faz alongamento com eles. Tem um professor que faz uma atividade com eles lá, como se fosse uma atividade de aeróbica. Eles saem de lá super satisfeitos. Aconteceu uma coisa que não acontece no Japão, principalmente com pessoas desconhecidas, com pessoas que você não tem intimidade. Essa senhorinha que está aqui na ponta, acho que no mínimo ela tem uns 100 anos, essa daqui da ponta aqui. Ela, no final da programação, ela nos chamou para entrar na casa dela, para merendar com ela, para comer com ela. Isso também em vista do japonês, foi uma coisa que, meu Deus, é de Deus, não tem como não ser de Deus. Você chegar num país, num local que você não sabe nem quem é a pessoa, ter visto uma vez e ela ter convidado para entrar na casa dela. E nós fomos lá, as meninas foram lá e conversaram bastante com ela. E deu uma abertura também para que as outras pessoas que já estão realizando o projeto há algum tempo falarem de Jesus para ela e fazer esse estudo com ela. Porque o evangelismo lá é totalmente diferente do nosso. Ele é totalmente por relacionamento. Existem pessoas que fazem amizade, passam 2 anos, 3 anos conversando, sendo amigo, para depois de alguma forma poder falar de Jesus. Porque primeiro ganha uma pessoa para amizade, para ser amigo, porque se não for assim eles não têm abertura. Essa foto aí, ela foi no local onde nós, o que vocês estão vendo? Não parece com ele não. Foi no local onde nós fomos realizar uma atividade de esporte também com as crianças. Eles são bem fechados, lembra que eu falei no começo? Então não tem aquilo que eu faço aqui com os meninos quando o menino chega, eu dou um abraço, aí bato na cabeça, aí me dá um abraço também, pergunta como é que tá, bate na mão. Logo o primeiro deles é aqueles que a gente vê vindo na televisão, chega, konnichiwa, konbanwa, baiu gozaimasu, pronto, acabou. É só isso, não tem chegar, apertar a mão, tudo bem, como é que tá, bate mão, beijinho do lado, beijinho do outro, não existe. E as crianças também, elas são assim, porque elas herdam isso dos seus pais. Isso é como se fosse um costume também. Então a gente chega para realizar as atividades, a gente não tem esse contato todo com as crianças. E essa aqui ela reagiu bem diferente. Toda atividade ele ficava perto de mim. Aí ficava perto de mim, a gente ia para a atividade e ia lá para perto de mim. Aí ele sorria para mim. Aí ó, tu tá querendo, então também você tá comigo. Aí me aproximava dele, aí batia na mão dele e tal. E no final, não sei para quem ele perguntou, no final ele veio correndo para mim, aí me deu um abraço e disse obrigado em português. Obrigado. Aí agradeceu, obrigado. Aí eu dei um abraço nele também, aí bati essa foto com ele. Isso parece uma coisa simples, né? Você receber um abraço de uma criança, você bater uma foto com ela. Mas isso lá também é uma coisa que é muito difícil de acontecer. As tiazinhas lá no... Esse aí é o Mizuno, é Ryota Mizuno, o nome dele. Essa parte de trás é a parte lá da igreja, que fica atrás do púlpito do pastor. Estou apontando para o Japão, ele está apontando para o Brasil. Esse cara ele me fez passar um susto muito grande. No Japão, os irmãos sabem, se os irmãos não sabem agora, terremoto no Japão é normal, tá certo? Você está aqui no banheiro, a casa treme. Isso aí é tranquilo. 2 dias que eu estava lá, eu senti tremor. E compartilhei com o meu grupo. Ó, senti a casa tremendo. O pessoal deixa de ser medroso, não tremeu nada, só tu que sentiu. Eu, ok, mas eu senti a casa tremendo. Eles têm uma estrutura, porque o país ele tem muitos tremores, ele tem uma estrutura já para poder suportar quando tem terremoto. Aí quando foi mais ou menos no 5º, 6º dia que a gente estava lá, em um suíço, era a cidade que a gente estava. Aí todo mundo, quando terminou a devocional, ficou um pessoal falando com a família. Aí depois liberaram a gente para dormir. Meu quarto era em cima. Nosso quarto tinha um compartimento aqui que ficava eu, meu colega brasileiro, e tinha um outro quarto que ficava com os japoneses. E um deles era o Ryota. Aí quando foi mais ou menos 3 horas da manhã,
Eu acordo com meu amigo me batendo, a casa toda tremendo. Tudo de madeira, né? A casa toda de madeira. As portas batendo, janela batendo, a luz quase caindo em cima de mim, porque eu estava bem debaixo da lâmpada. E eu olhei para ele, o que foi? Ele é terremoto. Aí no quarto do lado, quando eu olho, aí está o Riota. Até então eu estava tranquilo, porque eu nunca tinha passado por isso. Então, para mim, não sei, não tinha nem noção do que ia acontecer. Só que quando eu olhei para ele falando em japonês desesperado com outro alguma coisa, aí eu fiquei com medo. Aí eu olhei, já agora o bicho pega, porque o cara tá com medo, o cara é japonês e não sabia o que ele estava falando. Aí demorou mais um segundo e meio, aí parou. A gente desceu, fomos olhar como as meninas estavam, estava tudo bem. Quando a gente acordou de manhã, a gente ficou sabendo que foi um terremoto de tremor mais ou menos 5,2 na escala. Para vocês terem ideia, o que destruiu o Haiti foi 7,3. Então por pouco não aconteceu o estrago. Claro que eu não avisei para minha mãe, claro que eu não avisei para ninguém, porque senão você correria o risco de vocês ficarem muito preocupados. Mas graças a Deus, Deus livrou. Foi um livramento grande, a gente entendeu aquilo como livramento, que poderia ter sido uma coisa bem pior. O nosso grupo também, esse dia aí, eu vou mostrar um vídeo também relacionado a isso, foi um dia que teve batismo. Se japonês entrar na igreja, é inédito, aí vocês imaginam se batizar. Esse batismo ele foi muito emocionante. Ele me marcou muito. E a gente vai mostrar o vídeo depois, os irmãos vão ver como é que foi. Nós realizamos uma atividade na escola e quando terminou, eles se apresentaram para a gente com esses tambores. É impressionante esses meninos tocando. No final, eles nos desafiaram a tocar. Eu não consegui fazer nem a metade das batidas que eles fizeram. Também muita disciplina, muita coordenação. Esse dia foi um dia que a gente estava na cozinha, estava fazendo um jantar não, um almoço, estava de dia. A gente estava fazendo almoço, aí sempre nesse horário passava essas crianças voltando da escola. Passava as crianças voltando da escola. E o pessoal, vamos fazer uma programação para esses meninos, vamos fazer uma programação para essas crianças. E a gente evangelizava com uma pulseira do Plano de Salvação, e tinha também a missioneca. Não sei se vocês já viram a missioneca. É uma bonequinha com um vestidinho, o vestidinho dela são as cores do Plano de Salvação. Você explica para ela e depois dá a boneca para ela. Isso no Japão também é muito forte, principalmente para as meninas. As mulheres aqui têm que dar graças a Deus por ter nascido no Brasil. Porque quando você cruza o oceano, as mulheres perdem muito valor. E não tem essa questão do romantismo, não tem essa questão da atenção que os homens aqui têm, apesar de alguns de nós serem brutos em alguns momentos, mas nós somos muito mais avançados do que eles em relação a isso. E a gente dava essa boneca. A gente estava fazendo almoço, aí uma delas gritou, olha aqui as crianças, vamos descer. Aí desci, essa de azul é que fala japonês, e essa outra aí estava ajudando. Não dá para ver, mas eu estou com uma bola aí batendo o pezinho. Eu estou com uma bola batendo o pezinho porque foi o que a gente usou para poder pará-los. Aí quando assim que eles passaram, viram batendo o pezinho, aí pararam, aí juntaram. É tudo aí, ó, maravilhado. Começou a bater o pezinho, só coisa simples. Aí quando eles pararam, a gente pegou e falou de Jesus para ele. Explicou o plano da salvação, usando o dom e o talento que Deus nos deu para a glória de Deus, para poder falar de Jesus, para que o nome dele fosse glorificado. Essa praia aí é a praia lá de Fukushima, onde teve o tsunami. Esse rapaz aí, ele é o pastor de lá. E essa é a que estava responsável por nosso grupo, que ficou conosco todos os dias. Dizem que teve ondas de 15 metros e mais metros para cima. E você não consegue imaginar, quando você chega lá, que teve onda de 15 metros ali. Você não consegue, meu Deus, como pode? Não tem como. Essa área não era uma área que tinha radiação, era mais para lá, 30 quilômetros para outros locais. Esse aí foi o local onde o mar destruiu, só sobrou essa casa aí da direita e aquela casa ali da esquerda. Todas as outras casas foram varridas. Esse aí foi um dos locais que o tsunami passou. Ainda tem algumas coisas no chão, mas eles têm o costume de que você não pode pegar aquilo que não é seu. A gente encontrou dinheiro no chão e que ninguém pega, porque eles têm a cultura de que se você não pediu a pessoa, você não pode pegar. Então isso é um dos motivos também que tem pouco roubo. Você passa na rua, tem bicicleta estacionada, tem moto estacionada com a chave lá. É um pouquinho diferente do Brasil, né? Um pouquinho.
Esse é o local onde a gente fazia as nossas devocionais, o pastor e os irmãos lá que eram responsáveis pelo nosso grupo, em dizer para onde a gente ia, em dar orientações. Em falar em orientações, só abrir um parênteses aqui, eles são muito organizados, né? Eles são muito cri-cri, na verdade, em relação a muitas coisas. No primeiro dia, quando a gente foi receber as orientações de como a gente iria viver ali na casa dele, aqueles dias, eles foram nos passando as instruções. A primeira delas, você não entra calçado dentro da casa, ou então pega uma sandalinha própria lá, que eles têm para poder entrar. Não pode entrar com o seu calçado. Então todos os nossos calçados ficavam fora da casa, e quando a gente ia sair, a gente pegava. E foi impressionante quando eles foram nos explicar como eles separavam o lixo. O lixo lá deles, ele é bem diferente, também é um pouquinho diferente de como a gente faz aqui. O lixo lá deles é todo separado. Tem local para garrafa, tem local para tampa, tem local para o plásticozinho da garrafa, tem local para isopor, para papelão, tem local para todos os tipos de lixo. E para você jogar alguma coisa no lixo, você tem que lavar o lixo. Você não pode jogar coisa no lixo suja. Você lava o lixo para poder jogar no lixo, porque eles reciclam tudo. Você anda nas ruas, não tem lixeira, mas a cidade é super limpa. Por quê? Porque o lixo deles, eles levam para casa. É um outro nível, é um outro mundo, um nível totalmente diferente do nosso. Esses são os meninos lá daquele primeiro dia que a gente foi. Da outra escola também que fizeram uma apresentação para a gente. A praia que teve o tsunami. Ela explicando o plano de salvação depois daquela hora que eu bati pezinho para as crianças. Aí o local que você entra, que você pega esse sapatinho aí, que ele é bem apertadinho na gente. Dizem que é para aquelas mulheres andar bem devagarzinho daquele jeito que elas andam, com vestido grande. A gente deixa a nossa sandália do outro lado e pega aquela. Esse aí foi o rapazinho lá de boné, foi o que veio falar boa tarde para a gente. A gente falou boa tarde para a gente falou de Jesus para ele. Esse carinha, ele é eu acho que é maquinista. Ele nos ajudou com as malas, com as coisas. Ele agiu assim de uma forma também inesperada, ficou com a gente até a gente ir embora. A gente chamou ele para ir na igreja, falou também de Jesus para ele. Essa aí é uma pequenininha, filha do pastor. Vocês estão vendo que até na foto ela fica distante, né? E é crente, você imagina os outros, ficou bem distante também. Isso aí é o nosso café da manhã, ó. Era bem diferente. Arroz, o que eu mais gostava, né? Arroz e macarrão. Aí tinha um negócio ali que não era presunto, parece um presunto, mas não é. Um negócio ali que parece macarrão, mas também não é. E aquele é ovo, normal. E ali uma sopa. Então eles são bem diferentes da gente também nessa questão de comida. Eles botam com comida e ficam esperando comer. Se não comer, aí vai ser uma desfeita muito grande para eles. Então a gente tinha muita dificuldade. Isso era o café da manhã. Vocês imaginam como era o almoço. Quem gosta de comida japonesa, esse está bem. E essa aí, questão estrutural, essa aí é a estação do interior lá de Fukushima, considerado pobre, tá? Essa aí é a estação de lá. A igreja que a gente ficou, a primeira igreja que a gente ficou. Ok, a gente vai dar uma olhada no vídeo agora. Os irmãos prestem atenção nos detalhes. Vocês não vão entender nada, fora o Magno. Vocês não vão entender nada que eles vão estar falando, tá certo? Ele vai estar falando japonês. Ele vai estar falando, primeiro ele vai começar a orar, depois aquele vai aquele processo, na base com isso. Aí ele vai realizar o batismo. Queria que vocês prestassem atenção no detalhe desse vídeo. 私は
あなたの信仰の心に従って父なる神イコールイエス様の名前そして聖霊の神の皆によってあなたにバプテスマをお許しします。Não sei se os irmãos perceberam, mas ele estava chorando muito, emocionado com o batismo dele. Isso para a igreja é uma coisa também incrível, uma coisa que não se vê todos os dias. Foram experiências incríveis que me enriqueceram muito. Os irmãos perguntaram muito, como é que é parecido com Haiti? Como é que foi a experiência? São experiências diferentes, necessidades diferentes. No Haiti a gente viu muita necessidade física, muita necessidade social. No Japão, essas necessidades elas não são tão grandes. As necessidades espirituais é um país muito carente, muito pobre, muito carente, muito pobre da vontade, muito pobre de conhecer o Evangelho, muito pobre espiritual, um país vazio, um país que adora muitas outras coisas. A gente ia no local, eles agradeciam o campo, agradeciam a isso, agradeciam aquilo. É um país que necessita muito da graça de Deus, das nossas orações. Eu fui no Japão e voltei. Minha missão aqui agora. Então minha missão agora é orar pelos irmãos de lá para que essa obra continue.